Professor do IFCE Campus Limoeiro do Norte desenvolve ração para abelhas. Hoje no mundo existem mais de 20 mil espécies de abelhas e no Brasil existe uma abelha do gênero Apis mellifera, popularmente conhecida por italiano Europa, e que é uma abelha exótica, não nativa do Brasil. Já em relação ao Brasil, existem estudos que comprovam a existência de mais de 3 mil espécies de abelhas nativas. Dessas 3 mil abelhas nativas, 300 espécies são sociais, como por exemplo a jandaíra e a arapuá. Do ponto de vista econômico, a abelha que gera mais renda no semiárido não são as nativas, e sim a exótica bem conhecida dos brasileiros, como italiano Europa, a Apis mellifera. No Instituto Federal em Limoeiro do Norte, eles trabalham com as abelhas nativas, como também com as abelhas Apis mellifera, no caso a africanizada. Hoje é uma abelha que gera uma renda para agricultor, desenvolvendo principalmente a ocupação e renda para muitos produtores da agricultura familiar. Porém, com a chegada da estiagem, período seco, são na realidade 8 meses muito difíceis, pois a maioria dos apicultores perdem os seus enxames pela migração natural das abelhas, desestimulando os apicultores, onde as abelhas só repovoarão suas colmeias em um novo período chuvoso, e isso a produtividade cai significativamente. Com isso, o IFCE vem desenvolvendo pesquisas para gerar condições para que essa cultura seja competitiva e viável economicamente. Uma colmeia chega a produzir até 40, 60 quilos de mel. O grande problema é que essas abelhas, no período de produção de mel, no período chuvoso, você tem produção de mel e é tranquilo. As abelhas ficam nos apiários sem nenhum problema. Agora, quando vem a estiagem, o período seco, que nós temos 4 meses apenas de período chuvoso bem definido e 8 meses de período seco, esses 8 meses vai ser difícil para as abelhas. E muitos apicultores perdem seus enxames nesse período seco, porque não tem alimento para elas, então elas migram, elas vão embora e desestimulando muitos apicultores, onde eles não conseguem repovoar suas colmeias só quando vier o início chuvoso, e isso a produtividade cai muito. A produtividade de hoje na região, se a gente for avaliar por número de colmeias, é abaixo de 10 quilos de mel, onde o ideal seria pelo menos entre 40 ou 60 quilos de mel por ano. Com isso, o IFCE vem desenvolvendo pesquisas para gerar condições para que essa apicultura seja competitiva e viável economicamente. A apicultura dentro da propriedade, ela pode ser integrada com outras atividades, com a bovinocultura, com a ovino-caprinocultura, com a própria agricultura, desde que o produtor respeite as distâncias entre as atividades agrícolas para evitar acidentes. Dessa forma não tem nenhum problema. A apicultura vem somando cada vez mais para a agricultura familiar e para o agronegócio. Então ela pode ser mais uma atividade integrada com outras atividades do agricultor. Então se ele tem ovino caprino, ele pode ter apicultura. Se ele tem bovinocultura, ele pode ter apicultura. Se ele tem agricultura. Então tudo isso soma. A apicultura não vai competir, muito pelo contrário, ela vai somar. Além do que, o apicultor, a pessoa que trabalha com abelha, ela desenvolve uma consciência de preservação. Outro ponto importante para a nossa região, que é evitar o desmatamento, a questão do processo de desertificação. Então, o apicultor, ele se torna um conservador do meio ambiente. Pensando em tudo isso, foi desenvolvida uma ração pelo professor do curso de agronomia do IFCE Campus Limoeiro do Norte, Roberto Dias, contando ainda com o auxílio de alunos do curso de agronomia e agropecuária. Foi então desenvolvida uma ração à base de milho e soja. Observou-se, a partir da colocação da ração, água com açúcar, que faz a substituição ao néctar, e o pó, propriamente dito, em substituição ao pólen, que a abelha rainha mantém a postura na colmeia e que o enxame tem uma taxa de abandono de praticamente zero, trazendo assim, na realidade, um verdadeiro sucesso as experiências realizadas pelo campus em Limoeiro do Norte. O Instituto ele tem a questão da formação acadêmica e técnica dos estudantes, mas também ele tem uma função social. Nosso objetivo também é gerar conhecimento que possa melhorar a vida dos nossos agricultores. E com isso a gente vê a dificuldade das abelhas no período de estiagem, e observando o comportamento dela e como ela se alimenta,
nós desenvolvemos algumas rações e fizemos esses testes, né? De comportamento de postura, identificando uma ração ideal que hoje a gente já divulga, já foi publicado em algumas revistas científicas e também já estamos levando ao conhecimento para os agricultores através de seminários, congressos, né? Tudo isso levando para os agricultores para eles terem conhecimento a essa informação. Na realidade, essa ração ela foi desenvolvida por nós aqui do Instituto, eu como professor e meus alunos, né, do curso de agronomia e técnica agropecuária, onde a gente observou que a abelha, por natureza, ela já ia na ração da galinha, ela já ia na ração do porco, ela já ia na ração do cavalo. Então nós observamos que ela tinha uma tendência muito grande a gostar dessa ração à base de milho e soja. Observando isso, esse comportamento natural das abelhas, a gente formulamos uma dieta com 23% de proteína e depois fizemos o teste para saber se a rainha mantinha a postura. E na realidade foi um sucesso, realmente mostrou que a rainha ela mantém a postura no período seco. Então a gente fornece uma ração de 23% de proteína, onde 60% é milho e 40% é farelo de soja. Farelo de soja que a gente utiliza aí para o gado. Na realidade, essa ração ela tem que ser moída, triturada, virar pó. Ela tem que passar numa peneira 0,8 milímetros, né? E fornecida para os animais, na proporção no máximo de 500 gramas por mês. A ração proteica ela é a base de milho e soja. E a gente vai dar no máximo 500 gramas por mês. Tem abelha que não chega nem a consumir isso, né? E vai também ter que dar uma garapinha de água com açúcar. Então ele vai ter um outro alimentador, onde ele vai colocar uma garrafa de 600 ml de água com açúcar. Então a água com açúcar substitui o néctar que a abelha coleta e o pó vai substituir o pólen que a abelha coleta. Então isso vai gastar no máximo R$ 2,50 por colmeia mês. No todo o período, o produtor, que seria 6 meses praticamente de período de estiagem, porque para de chover em maio. Junho e julho você não alimenta porque ela ainda tem resquício da alimentação do período chuvoso. Você vai começar a alimentar a partir de agosto. Agosto, setembro são 6 meses, até janeiro. Então isso aí, 6 meses vezes 2,50 dá R$15. 1 quilo de mel hoje é vendido por R$7. Quer dizer, o produtor vai gastar no máximo mais 2 quilos de mel para alimentar um enxame, onde esse enxame produz 40 quilos de mel. Hoje, essa ração, né, fornecida para as abelhas, nos tem trazido o quê? Uma taxa de abandono praticamente zero. Aqui no Instituto Federal, a gente não tem abandono de abelha, né? Todas as colmeias habitadas, nós não temos problema de abandono, né? Então a ideia é que a ração ela leve uma taxa de abandono. É claro que no campo a coisa fica mais complicada, porque às vezes o produtor não tem tanto cuidado como a gente tem aqui, fica abaixo de 10%. Então isso já é um resultado imenso, né? A gente tem exemplos de alguns municípios aí, tem município aqui que tem 10 mil colmeias, só tem 4 mil habitadas, 6 mil colmeias vazias. Então isso é um prejuízo muito grande para o agricultor. Se 90% dessas colmeias tivesse habitado, então de vez de só ter 4 mil, ter 9 mil habitadas, isso já seria um reflexo muito grande na produção de mel na região. Mas só para a gente ter uma ideia. Então na realidade, a gente tem aqui o pó, né, que é a alimentação proteica, e tem uma vantagem. O apicultor não precisa abrir a colmeia, justamente que evita problema de pilhagem, de briga de abelha, de roubo e de morte de abelha. Então isso é um fator importante. Então o apicultor, com esse tipo de manejo, ele não vai ter perda de abelha, né? Nesse caso aí, para ele fazer, ele precisa fazer esse alimentador, que é de cano, de PVC, 75 cano de 75, faz uma dobra. Cada pedaço de cano tem 25 centímetros, ou seja, 1 metro, que dá para fazer 4 alimentadores. Leva ao fogo e aquece, e faz esse tipo de alimentador aqui. Aqui no IEF, qualquer coisa, os apicultores podem procurar a gente, que a gente orienta, né? Em seguida, ele uma garrafinha de 600, que ele consegue ir em qualquer local aí de reciclagem. Faz 5 furos na tampa, né? E ele coloca a garapinha de água com açúcar, na proporção de 1 para 1. 1 quilo de açúcar por 1 litro d'água. Esse é o alimento líquido? É o alimento líquido. Ele fornece aqui, coloca aqui dentro e ele vai colocar no ovado da colmeia, né? Certo? Então ele deu a alimentação líquida. Quando ele for, aí ele alimenta a cada 14 dias. Essa semana alimentou, na outra ele não alimenta, na outra ele volta e alimenta. Quando ele for alimentar, basta ele só tirar a garrafinha, tira a tampa, certo? Limpa se tiver sujo, enche de novo, fecha e coloca no mesmo canto, sem haver necessidade de abrir a colmeia. A vantagem também é que quando a gente usa os 2 alimentadores, ele já reduz a entrada do ovado, da entrada das colmeias, ajudando as abelhas a se proteger dos inimigos, né? O outro alimentador é o pó, né?
Então ele vai ter que ter outro alimentador, como a gente está vendo aqui, que também ele entra, vai estar no ovado, e aí ele coloca o pó dentro do cano, né? Ele enche, que dá em torno de 300 a 500 gramas, mais ou menos. E aí, para não ficar aberto, ele pega uma garrafa de 2 litros e fecha aqui. Acabou-se. Porque aí, se chover, não vai ter inimigo, nenhum inseto vai entrar, e as abelhas entram por baixo e coletam o pó. O objetivo não é a gente fazer um enxame grande, é apenas evitar a perda dos enxames. Então essa ração, a função dela é manutenção dos enxames no período seco. Os produtores eles podem se organizar em caravanas, podem vir até o IFCE, solicitar uma capacitação, a gente recebe eles aqui, temos os apiários aqui para dar apoio e dar esse dia de campo, ou eles solicitam uma oficina. Aí a gente vai solicitar ao IFCE autorização e a gente vai até a comunidade e fornecer essa oficina. Não tem nenhum custo para a associação dos apicultores, nenhum custo. Apenas a nossa ida e o interesse dos apicultores em querer se capacitar.